Olá minha gente, graças a paz, eu sou Tariano Rodrigues e hoje eu estou aqui para dar continuidade à nossa sequência de vídeos que foram sugeridos, que estão sendo gravados, publicados e semanalmente estou tentando fazer aqui dentro daquilo que é possível, mas hoje nós vamos falar de algo que é extremamente importante para quem é do mundo cristão, para quem está dentro do mundo cristão de alguma forma, inserido ativamente de uma forma no ministério ou ali sentadinho no banco, é importante para você esse vídeo também. Mas antes de continuar, eu já quero pedir pra você que está me acompanhando já há algum tempo, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aqui no canal, tem aqui um botãozinho em algum lugar aqui chamado inscreva-se, você se inscreve aí, você curte, comenta, compartilha, marca alguém em algum comentário, chama alguém pra assistir esse vídeo, que é de suma importância para que vocês compreendam um pouquinho mais sobre o que a Bíblia ensina sobre algumas coisas. Muito se fala sobre o poder da oração, sobre os efeitos que a oração tem, sobre a necessidade que nós temos de orar. O grande problema é que a maioria das pessoas fala, você tem que orar, você tem que orar, você tem que interceder, você tem que clamar, você tem que gritar, você tem que fazer isso, mas elas não dizem com que palavras, o que eu tenho que fazer na oração, como é que eu faço, como é que eu ajo. E é sobre isso que eu quero falar. Como eu posso orar por outro cristão? A gente ora intercedendo pela vida de pessoas, a gente ora pedindo livramentos, a gente ora de várias maneiras, e eu sei que muita gente aqui já sabe como orar, mas outros às vezes questionam, meu Deus, eu não sei o que eu vou falar mais, toda vez que eu vou orar, me aparece aquela coisa repetitiva. Cuscuz com ovo, cuscuz com ovo. Eu não tô dizendo que cuscuz com ovo seja ruim, tá? Pelo contrário, cuscuz com ovo é muito bom. Todavia, quando você repete demais, vai ficando um pouquinho enjoado, sabe? Então a oração ela precisa ser dinâmica, ela precisa ter as suas fases, elas precisam seguir algumas regras, entre aspas, para que ela se torne cada vez mais atrativa para o cristão. E o que eu estou fazendo aqui? Apenas apresentando para vocês 7 passos de como você deve orar por outros cristãos. Ah, Tariano, mas tem tanta coisa pra você falar, você poderia falar sobre relacionamento, você poderia falar sobre problemas sociais, você poderia falar sobre problemas da igreja. Eu não tô aqui pra apresentar, eu não sou o senhor santão e perfeitão não, tá gente? Eu tô aqui apenas pra comentar aquilo que é necessário pra que vocês aprendam e pra que seja edificante pra vida de vocês também, ok? Se você não é cristão e você está chegando aqui no canal, é bom que você também aprenda, porque eu tenho certeza que logo, logo você vai se tornar um cristão também. Primeiro passo para você orar pela vida de outros cristãos. Seja grato a Deus pela fé que eles têm e pela transformação das suas vidas. Nós precisamos entender o quanto que é importante a fé do nosso irmão e o fator dele ter tido uma vida transformada por Cristo Jesus. Eu sei que pra gente às vezes parece estranho orar agradecendo a Deus por ter feito isso. A gente já orou uma vez, Deus já transformou a vida dele, eu tenho que agradecer a Deus por isso. Você tem que agradecer a Deus por isso. Enquanto você agradece a Deus porque alguém teve a vida transformada, é provável que Deus também vai transformar na sua vida. E não vem me dizer que não tem nada que precisa ser transformado, porque todo mundo sabe que tem. Segundo passo. Peça a Deus para que eles compreendam o que Ele, o Senhor, quer que eles, os cristãos, façam. Muitos de nós questionamos o porquê de algumas coisas acontecerem na nossa vida e como nós devemos reagir diante dessas situações. E muitas das vezes nós não compreendemos como deveremos reagir a algumas afrontas, a alguns confrontos, a algumas palavras, a tantas situações que acontecem na nossa vida. Então, uma das coisas que você pode também orar pelo seu irmão é pedindo para que Deus abra o entendimento dele de uma maneira que ele possa compreender como Deus quer que ele haja, o que Deus quer que ele faça, qual é o chamado dele, para qual vocação ele foi chamado. Não é fácil, gente, a gente descobrir qual é o nosso chamado, não, tá? É muito mais difícil do que se imagina. Não é só chegar na igreja, começar a cantar, começar a pregar. Pelo contrário, isso daí demanda muito tempo de aprendizado, de dedicação, de devoção. Então, precisa que se compreenda qual é o chamado, o que Deus quer que ele faça. É só para limpar a igreja? Vai ser só para limpar a igreja. É para lavar o banheiro? Vai ser só para lavar o banheiro. Ah, não, é para receber os visitantes, vai receber os visitantes. Não, é para visitar em casa. Então vai visitar em casa, que é o melhor que tu vai fazer. Entendeu? Terceiro passo. Peça para que Deus lhe dê profundo conhecimento, entendimento espiritual. Muita gente enfrenta lutas e confusões em sua vida por não conseguir discernir o que é espiritual, o que não é espiritual. Isso aqui é Deus, isso aqui não é Deus. Isso aqui é Deus me impulsionando para isso, mas isso aqui é Deus me pedindo para parar, isso aqui é Deus me pedindo para recuar. Ah não, mas ali não é Deus, ali é o inimigo que está arquitetando, está tentando. Ter esse discernimento, saber o que está acontecendo, ter noção do que se acontece no mundo espiritual, é algo muito proveitoso para um cristão. Quando um cristão ele compreende o mundo espiritual, ele passa a compreender a sua necessidade de estar cada vez mais perto de Deus. Quarto passo. Ore para que Deus
ajude a esses cristãos a viver para Ele, para Deus. É muito comum que nós oramos e dizemos: Deus, faça a sua vontade, venha o teu reino, seja feito do jeito que o Senhor quer todas as coisas, mas quando Deus nos pede uma devoção, uma vida para Ele, a gente diz: ah, Deus, peraí, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Então, o cristão ele precisa compreender, ele pode ter um trabalho, ele pode ter um curso, ele pode ter uma família, ele não vai ser um fracassado por causa disso na vida ministerial, mas ele precisa compreender, além de compreender o para que ele foi chamado, ele precisa também compreender que a vida dele não pertence mais a ele, agora pertence a Deus. Então ele precisa viver para Deus, para agradar a Deus. Esse é o básico da gente, tá? Quinto passo. Peça para que Deus lhe dê conhecimento de si mesmo. Peraí, de si mesmo pessoa? Não. Da pessoa, do ser, melhor dizendo, de Deus. A Bíblia nos ensina em Oséias capítulo 6, versículo 3, que nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Não basta apenas conhecer, você tem que conhecer e prosseguir em conhecer. Você precisa se aprofundar mais, cada vez mais em Deus. Tânia, você já falou aí sobre gratidão pela fé, pela transformação, orando a Deus para que Deus dê compreensão de qual é a chamada, de profundo entendimento espiritual. Agora você está falando você falou sobre a vida para Ele, agora você está falando sobre conhecimento de si mesmo. Como isso vai acontecer? Onde que eu posso encontrar respaldo para isso? Basta você ler a carta aos Colossenses, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 11, e você vai encontrar Paulo fazendo uma oração semelhante a isso, escrevendo algo semelhante a isso. Não é difícil você encontrar na Bíblia respostas para pessoas que precisam orar. Agora, voltando sobre a ideia de conhecer a Deus. É importante que nós conheçamos a Deus, não apenas para conhecer qual é a vontade dele, mas como que Deus reagiria a determinadas ações e reações nossas. Porque, diferentemente do que as pessoas pensam, Deus não é um bonequinho de ventríloco que vai fazer apenas aquilo que já é esperado ou programado para fazer. Não. Deus é um ser independente, ele vai fazer aquilo que ele bem entender. Mas ele vai reagir diante de situações e diante de coisas que nós fazemos que para nós pode ser algo chocante. Por exemplo, quando o faraó endureceu o coração, Deus disse: você endureceu o coração, então eu vou endurecer muito mais o seu coração contra Israel. E endurecendo o coração, então Deus agora tem um projeto para livrar a Israel, que é levantar Moisés como líder, levá-lo até o Egito, operar sinais, prodígios e maravilhas e tirar o povo do Egito e levá-lo para a terra prometida. É muito comum que Deus haja diante das reações, mas eu preciso conhecer a grandeza de Deus para que eu possa então acreditar a minha fé de fato naquilo que Ele é e não apenas naquilo que Ele faz. Sexto passo, peça para que Deus lhes dê força para perseverar. A Bíblia diz em Mateus capítulo 24, versículo de número 13, se não me falha a memória, que aquele que perseverar até o fim será salvo. A perseverança é uma das estratégias do crente para que o mundo não compreenda às vezes o que está acontecendo. Por exemplo, o cristão ele acredita que o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento, que Jesus vai voltar, que vai arrebatar a igreja, que vai nos levar para o céu. E na maioria das vezes a galera do mundo fica: esse povo é doido, esse povo não bate muito bem da cabeça, não. O problema é que quanto mais perseverante o crente, mais fé ele vai ter. Quanto mais fé ele tem, pela fé, pela força, pela insistência, ele consegue a salvação. A Bíblia diz que o céu é tomado à força. Na versão King James vai estar pelo esforço. Depois você dá uma olhadinha lá. Então, ore a Deus para que os seus irmãos perseverem na fé, para que eles tenham força de perseverar. E se eles não tiverem força, para que eles encontrem força em Deus para perseverar até o fim e receber de Cristo o galardão do seu esforço. Tá bom? Sétimo e último passo, ore a Deus para que Ele encha esses cristãos de alegria, força e gratidão. Eu já ouvi pessoas dizerem que o crente ele é meio doido. Por quê? Porque ele se alegra quando é para estar triste, ele ama quando é para se afastar, ele abraça quando as pessoas não querem. Isso é normal, nós cristãos somos assim. Para muita gente, esse evangelho é loucura. Paulo já escreveu isso. O evangelho de Cristo, o evangelho da cruz de Cristo, ele é poder para nós que cremos, mas para o mundo que não crê, para os gentios, para aqueles que não acreditam, é loucura, é escândalo. Como assim um crente morrer por causa de uma fé como essa? Isso é fora do comum. Mas o crente que é verdadeiramente cheio da alegria do Espírito Santo, que é confortado o seu coração pelo Espírito Santo, que ele tem a alegria em Cristo por aquilo que Cristo é, por aquilo que Cristo já fez e por aquilo que Cristo faz e fará, ele tem em Cristo a sua força e ele é grato porque Cristo lhe salvou do pecado, lhe salva hoje, lhe dando livramentos e lhe salvará, lhe dando a glorificação eterna.
Se esses passos lhe ajudaram, não esqueça de comentar aqui embaixo, tá? Desse vídeo. Um beijo no coração, graças e paz. Muito obrigado para você que assistiu até aqui. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar com mais alguém, tá bom? Beijo, graças e paz. Até o próximo vídeo. Fui!